Olá, gurizada. Tudo bom? O Gordinho voltou. Hoje é um projeto novo. Hoje eu vou conversar com vocês, vou dar uma aula para vocês sobre o livro A Noite na Taverna do Álvares de Azevedo. É diferente, é só sobre o livro. Vai ajudar bastante aí o pessoal a entender essa obra e como ela foi importante no romantismo brasileiro. Vamos lá então. Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar em literatura brasileira um pouquinho diferente. Isso aqui é uma surpresa para vocês, tá? Nós estamos no romantismo, né, uma escola literária, onde eu vou trazer para vocês A Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Eu vou fazer um comentário desse livro, vou fazer aqui algumas observações e trazer o que ele trouxe de diferente para essa época do romantismo, ok? Vamos lá então. O livro ele é dividido em capítulos, contos, tá? Eu vou passar para vocês primeiro os capítulos e depois nós fizemos uma análise do livro, tá? O livro começa com o capítulo Uma Noite do Século. É uma espécie de introdução, tá? Ele vem apresentando o ambiente da taverna, a roda de bebedeiras, quem estão reunidos, tá? Esse encontro dos personagens, onde eles vão desenrolando os fatos ali. Nós temos os principais personagens: o Bertrand, o Arquibaldi, o Sofier, Johan e o Arnold. E outros companheiros que estão ali na taverna conversando, dialogando, bebendo, junto com as prostitutas que estão ali, tá? E eles já vêm bebendo há muito tempo, então eles já estão ébrios, bêbados, tá? Então eles começam a falar, a divagar, tá? E começam a questionar a, a imortalidade da alma, tá? E o primeiro a falar, a defender isso é o Sofier, porque ele questiona a respeito da imortalidade, tá? E ele diz que não crê nela. Aí Archibald o censura pelo materialismo, né? Sofier acredita na libertinagem, na bebida e na mulher sobre o colo do amado, tá? Os homens só se voltam para Deus quando estão próximos da morte. Deus é Deus seria, pois, a utopia, né, do bem absoluto. Aí faz um silêncio na sala. E aí começa essa situação de falar, de trazer a filosofia, de filosofar. Aí tem um trecho que diz assim: silencia o moço, acabai com essas cantinelas horríveis. Não vedes que as mulheres dormem ébrias, malicentas como defuntos? Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro naquelas pálpebras, onde a beleza sigilou os olhares da volúpia? Então eles começam a divagar, eles começam a filosofar. E daí, a, essas primeiras páginas ali, eles começam a trazer esse clima da geração do mal do século, a irreverência contida, a tendência às divagações literário-filosóficas, a vivência sófrega e principalmente a morbidez e as lascívias. Então eles começam a trazer isso, a morte, as situações. Então eles chegam a, vamos dizer assim, um desafio. Eles teriam que contar as suas histórias, as histórias mais mirabolantes que eles passaram, tá? Então, aí que começa realmente a introdução do livro, a sequência do livro, tá? Dessa forma, o escritor vai demonstrar que, que é mais cultural que real. Daí ele busca constantemente o reforço nas ideias de filósofos e literatos. Isso aí é um reflexo do impacto das suas diversas leituras que ele tem. Então Álvares era bem culto, ele tinha esse conhecimento. O primeiro a se expor, a contar a sua história, é Solfier. Então, ele vai relatar que foi numa viagem a Roma, a cidade do fanatismo e da perdição, onde na alcova do sacerdote dorme Agosto a Amásia. No leito da vendida se perdura o crucifixo lívido. Aí ele vai contando essa história dele, que certa noite Sofier, que ele, né, vê um vulto de uma mulher
Segue até um cemitério, o vulto desaparece e ele adormece sobre o frio da noite e a umidade da chuva. Ó, uma história macabra. Se vocês forem ver, aqui nós já temos algumas características do romantismo, a noite, ou aquele senso de dúvida, porque a noite ela traz aquele ar misterioso. Então, muito interessante. Vamos lá. Então a visão desse vulto vai atordoar o personagem durante um ano. E ele vai retornar a Roma e nem os amores que ele teve os vão satisfazer. Uma noite após uma prolongada orgia, ele sai vagando pelas ruas de Roma e acaba entre as luzes de 4 círios que iluminavam um caixão entreaberto. Ele chega numa igreja e vê essa porta entreaberta e vê um caixão e ele vai até lá. E lá estava a mulher que ele procurava, que provocara tantas alucinações e insônias nele, né? E agora ela era a garota ali, uma defunta. Ele vai pegar esse cadáver e vai levá-lo, tá? O que ele vai fazer? Ele chega na sua casa, tá? Ele vai despi-la, né? E faz sexo com ela. Então ele faz sexo com a morta, necrofilia, tá? Só que a mulher, no entanto, ela não estava morta. Ela apenas sofreu um ataque de catalepsia. É uma doença que tem, que a pessoa parece que está morta, isso aí acontece muito, tá? Só que Sophia leva então para o seu leito, para o seu quarto. Depois de 2 dias de delírio dela, né, ela morre realmente. Aí Sophia chama um escultor e manda fazer uma estátua de cera da mulher profanada, guardando-a em seu quarto. Conserva para sempre junto do seu peito uma grinalda de flores, lembrança do caixão da defunta. Só que ali a história tem muito mais cenas, relatos interessantes. Ele vai enterrar essa mulher embaixo da sua cama. Ela vai ficar ali desposada ali embaixo. Ele diz que ele vai consumi-la antes dos vermes, então ele transa com ela. Então é uma situação bem repugnante, mas é essa história interessante que esse livro nos traz. O segundo que se aventura nessas histórias, nesses contos, é Bertrand, tá? Bertrand, ele era um dinamarquês ruivo, de olhos verdes. Ele conta que também uma mulher, né, a Ângela, o levou à bebida e a duelar com seus 3 melhores amigos e a enterrá-los. Ele matou seus 3 melhores amigos por causa dessa mulher, tá? Quando ele decide casar com ela e consegue lhe dar o primeiro beijo, recebe a carta do seu pai, né, pedindo seu retorno à Dinamarca. Então ele vai. Ele encontra o seu pai já moribundo, né, e ele vive chorando por saudades da Ângela. Passado 2 anos, ele retorna para a Espanha. Lá ele encontra essa moça já casada e mãe de um filho. Só que a paixão entre os dois persiste, eles viram amantes e passam a se encontrar às escondidas, até que o marido dela, enciumado, descobre tudo. Aí numa noite, Ângela chama Bertrand até sua casa. Chegando lá, tá, Ângela o recebe com a mão ensanguentada e pede para o rapaz subir até a sua casa mesmo ali. E ele entra, mas é noite, é penumbra. Ele encontra o marido degolado, sobre seu peito estava o filho de bruço sangrando também. Ela matou o marido e o filho. Aí os dois saem pelo mundo, fazendo grandes orgias, bebendo, tá? Só que mais tarde ela foge, deixando o Bertrand entregue às paixões e vícios. Bêbado e ferido, é atropelado por uma carruagem. Aí ele é socorrido por um velho fidalgo, pai de uma bela menina, que mais tarde foge para casar-se com Bertrand. Ele a vende uma mesa de jogo, tá? A Siegfried. Ele perde o jogo e acaba entregando essa mulher ao pirata. Ela mata Siegfried, afogando-se em seguida.
De dissipação em dissipação, né, de história em história, o rapaz resolve matar-se no mar da Itália. Mas ele é salvo por marinheiros. Ele fica sabendo que a pessoa que o salvou foi acidentalmente morta por ele. Então, eles são socorridos por um navio e o Bertrand é aceito a bordo em troca de que combatesse, se necessário, mas ele apaixona-se pela pálida mulher do comandante. E durante uma batalha ele o trai, tomando-lhe a mulher. O navio encalha em um banco de areia, despedaçando-se. Os náufragos agarram-se a uma jangada. Em meio à tempestade, vagam pelo mar as três figuras: o comandante, a mulher e Bertrand, sobrevivendo de bolachas e mais tarde tiro a sorte para ver quem morrerá, para servir de alimento para os outros, né? O comandante perde e clama pela sua piedade, por Bertrand ter piedade por ele, mas Bertrand se nega a ouvi-lo e prefere a luta. Ele mata o comandante, que serve por 2 dias de alimento a Bertrand e a mulher. Olha só, aqui eu já tenho um canibalismo, tá? Ela propõe morrerem juntos e ele aceita. O casal gasta as últimas energias no amor. A mulher enlouquecida começa a gargalhar. Bertrand mata ela. Alimenta-se dela também. Depois é salvo por um navio inglês. Bom, uma história assim comum, né? Bem interessante, muito forte. A próxima história que tem é de Genaro. Genaro conta que entrou como aprendiz do velho pintor Godofredo Walsh, casado em segundas núpcias com Nausa, uma mulher de 20 anos, que lhe servia de modelo. Com Godofredo vive também Laura, de 15 anos, a filha de seu primeiro casamento. Genaro seduz Laura, que durante 3 meses frequenta o quarto do rapaz. Grávida, ela implora para que ele a peça em casamento. Ele recusa, porque apaixonara-se por Nausa, a esposa do pintor. Laura enfraquece. Uma noite foi horrível. Vieram chamar-me. Laura morria. Na febre, murmurava meu nome e palavras que ninguém podia reter. Tão apressadas e confusas soavam. Entrei no quarto dela. A doente conheceu-me. Ergueu-se, branca, com a face úmida, de um suor copioso. Chamou-me. Sentei-me junto ao leito dela. Apertou-me a mão nas suas mãos frias e murmurou em meu ouvido: Genaro, eu te perdoo. Eu te perdoo tudo. Eras um infame. Morrerei. Foi uma louca. Morrerei por tua causa, teus filhos, ó meu. Vou vê-lo ainda. Mas no céu, meu filho que matei antes de nascer. Pô, uma parte forte. Genaro tornar-se amante de Nausa. Certa noite fria e escura, saíram o mestre e o aprendiz, né? Godofredo pôs-se a contar uma história, a real, de sua vida, expondo o conhecimento que tinha dos fatos, sabendo que Genaro fora amante da filha e agora é amante da sua mulher. Musculoso e forte, Godofredo prostou-se Genaro, lutou com Genaro, que caiu em despenhadeiro. Só não morreu porque ficou preso em uma árvore. Após um dia e uma noite de delírio, acordou na casa de camponeses que o haviam socorrido, e logo que sarou partiu. Encontrou no caminho o punhal com que o mestre tentara matá-lo. Munido da arma, procurou a casa de Godofredo, que parecia abandonada. Entrou pelos quartos escuros, tateando, até a sala do pintor. Encontrando-a vazia, dirigiu-se ao quarto de Nausa e encontrou-a morta, envenenada pelo marido, que jazia morto também e de sua boca corria uma espuma esverdeada. Olha só histórias assim legais. Vamos lá. A próxima história seria do Claudius Hermann. Claudius Hermann era viciado em jogo, chegou a apostar toda a sua fortuna em uma das corridas. Em uma das corridas, viu uma mulher passar a cavalo. Tal foi o fascínio que a dama exerceu sobre ele, que quase com obsessão perseguia, descobriu que a mulher misteriosa era a duquesa Eleonora. Um dia, encorajado, abordou-a. Eleonora era casada. Uma noite após um baile, aproveitou-se do cansaço e sonolência da mulher e, com a chave comprada de um criado, entrou no seu quarto e deu-lhe um narcótico misturado ao vinho. Em seguida, seduziu-a. Ele a estuprou. Uma semana se passou assim. Todas as noites eu bebia nos lábios da dormida um século de gozo.
Um mês delirante. Iam aos bailes do entrudo. E quem mais cheia de febre, ela adormecia quente, com as faces em fogo. O marido, o belo e jovem Máfio, uma noite prometeu visitá-la em seu leito. O amante, corroído de ciúme, resolveu fugir com a mulher. Ele rouba a duquesa. Após ministrar-lhe o narcótico, saiu com a inconsciente pelos corredores. E partiram de carruagem. Ao acordar, Eleonora percebeu que estava em um local estranho com um desconhecido. Ficou desesperada. Claudius decidiu revelar-lhe o segredo. A mulher argumentou ser impossível amá-lo. Ele contra-argumentou dizendo-lhe não ser possível a vida dela nos padrões da normalidade, uma vez que estava desonrada. Ninguém a perdoaria. Eleonora então concorda em viver com ele. Um dia Claudius entrou em casa, encontrou o leito ensopado de sangue e, no recanto escuro da alcova, um doido abraçado com um cadáver. O cadáver era o de Eleonora. O doido nem o poderíeis conhecer, tanto a agonia o desfigurava. Era uma cabeça hirta e desgrenhada, uma tez esverdeada, uns olhos fundos e baço onde lume a insânia cintilava a furto, como a emanação luminosa dos puís entre as trevas. Mas ele o conheceu, era o Duque Máfio. A última história que a gente vê é de Johann, tá? O cenário agora é Paris. Johann e Arthur jogavam no bilhar. Ao faltar um ponto para Arthur ganhar e ao narrador muitos, houve um desvio da bola e Johann exaltou-se, provocando o adversário para um duelo de morte. Arthur aceitou, mas antes de partirem para a morte, escreveu algumas linhas e pediu para Johann entregá-las juntamente com o anel, caso viesse a ser a vítima. No duelo, morreu Arthur. Johann, como havia prometido, tirou o anel do defunto, recolheu 2 bilhetes. O primeiro era uma carta para a mãe, o segundo continha apenas um endereço e um horário. A assinatura era apenas um G. Johann foi ao encontro. Era escuro. Tinha no dedo o anel que trouxera do morto. Senti uma mãozinha acetinada tomar-me pela mão. Subi. A porta fechou-se. Ele seduziu a virgem. Eles transaram. Ao sair, topou com um vulto à porta. Voz levemente familiar, desceu as escadas e sentiu uma lâmina resvalar-lhe os ombros. Uma luta terrível foi travada e houve mais um assassinato. Pessoal, vocês sentiram que é tudo à noite, tudo escuro. Então, essa é a parte interessante. Ao sair, tropecei num objeto sonoro. Baixei-me para ver o que era. Era uma lanterna, furta-fogo. Quis ver quem era o homem. Ergui a lâmpada, o último clarão dela banhou a cabeça do defunto e apagou-se. Eu não podia crer. Era um sonho fantástico toda aquela noite. Arrastei o cadáver pelos ombros. Levei-o pela laje da calçada até o lampião da rua. Levantei-lhe os cabelos ensanguentados no rosto. Aquele homem, sabei-o, era do sangue do meu sangue, filho das entranhas de minha mãe. Como eu era meu irmão. Mas a desgraça maior ainda estava por ser revelada. Johann havia possuído sua própria irmã. O incesto. Ele tinha transado com a sua irmã. E as histórias terminam por aí. Aí ele volta para a taverna, tá? O último capítulo ele traz o seguinte: o último beijo de amor. E ali o narrador vai relatar. A noite ia alta e a orgia findara. Os convivas dormiam embriagados. Entrou na taverna uma mulher vestida de negro, procurando um rosto conhecido. Quando a luz bateu em Arnold, a mulher ajoelhou-se. Em seguida ergueu-se, dirigindo-se a Johann. A fronte da mulher perdeu e sua mão pousou na garganta dele. Um soluço rouco e sufocado ofegou daí. A desconhecida levantou-se, tremia. Ao segurar na lanterna, ressoou-lhe na mão um ferro. Era um punhal. Atirou-o no chão. Viu que tinha as mãos vermelhas, enxugando-as nos longos cabelos de Johann. Voltando-se para Arnold, fez-se reconhecer. Era Geórgia, que voltava depois de 5 anos.
Arnold pediu que eu chamasse como antes, Arthur, e pede-lhe beijos, enquanto ambos lamentam a sorte. A mulher somente vinha para dizer-lhe adeus e depois fecharia a porta de sua própria sepultura. Confessa a morte de Johann para vingar-se daquele que a levou a prostituir-se. Geórgia, prostituta, vingou-se nele, Geórgia, a virgem. Esse homem foi quem a desonrou. Desonrou-a a ela, que era sua irmã. Então, ela acabou matando o seu próprio irmão, tá? O Johann, ela foi lá com essa intenção. Em Noite da Taverna, cada conto tem um narrador diferente. Cada um dos homens conta a sua história medonha, afirmando que não é um conto, é uma lembrança do passado. Afirmações como essas são típicas do romantismo. Eles procuram, assim, estabelecer a veracidade de textos bastantes e verossímeis, né? Histórias fantásticas, impossíveis de acontecer na realidade. Os homens reunidos na taverna procuram impressionar seus ouvintes, acrescentando detalhes cada vez mais imaginativos, macabros e chocantes a seus relatos amorosos, ditos pessoais e verídicos. A obra está dividida em dois planos: uma narrativa externa, né, que apresenta os rapazes já bêbados na taverna e prestes a contar cada um a sua história, e as várias narrativas internas ou aventuras apresentadas. Os contos são nomeados segundo o nome daquele que o narra e também protagoniza: Sofia, Bertrand, Genaro, Claudius, Hermann e Johann. Diferenciando-se desse esquema a introdução e a finalização, né, chamadas respectivamente Uma Noite do Século e O Último Beijo de Amor. Os contos eles giram todos em torno dos temas do amor e da morte, que são relacionados pela presença de momentos de necrofilia, incesto, assassinato, canibalismo, loucuras várias. Assim, o amor está sempre na fronteira com a morte e a sexualidade se reveste de culpa e punições. O tema ele não envereda de fato pela senda do sobrenatural, mas sim pelo extravagante e pelo hiperbólico. A necrofilia, a catalepsia, amor obsessivo, infanticídio, assassinato do esposo, ingratidão, aborto, adultério, sonambulismo, suicídio, emprego de narcótico como recurso amoroso, incesto, fratricídio, são as matérias-primas para as histórias contadas pelos personagens. Tudo isso precedido por um vivo debate filosófico. No capítulo 1, a temática desenvolvida aqui é a oposição entre a imortalidade e a mortalidade da alma, a afirmação do prazer versus a negação do prazer, a existência de Deus versus a inexistência de Deus. Daí o autor colecionar uma série muito grande de citações filosóficas, que remete para um ou outro dos temas, né, deixando o leitor suspenso entre dois termos. No capítulo 2, nós vemos o que? O tema é a necrofilia, a morte, a catalepsia e o amor obsessivo. No capítulo 3, o amor obsessivo, o adultério, o ciúme, o assassinato do marido, a miséria de uma vida desregrada e o amor exclusivamente carnal, que logo finda, constitui-se na temática desse capítulo. Capítulo 4, a temática é o desencontro, a ingratidão, o aborto, o adultério, o sonambulismo, e o amor obsessivo, o suicídio e o arrependimento. No capítulo 5, ele traz uma simetria interessante entre a conduta do personagem Claudius Hermann e a do Duque de Mafio. A temática desse capítulo é o amor obsessivo e a perversão sexual. No capítulo 6, os temas são o incesto e o fratricídio. No capítulo 7, é a temática do último capítulo, é a vingança do destino, a fatalidade da ignorância e o suicídio. Ao longo de Noite da Taverna, são introduzidos na literatura brasileira temas relacionados ao fantástico e ao macabro. No todo, predomina a intenção de fugir da realidade na bebida e na fantasia. Os personagens estão saturados de extrema melancolia e pessimismo, características dominantes do ultrarromantismo, no qual os autores se preocupavam em descrever paisagens sombrias e acontecimentos misteriosos. Os protagonistas, ou personagens principais de Noite na Taverna, são basicamente Sofia, Bertrand, Genaro, Claudius Hermann, Johann e Arthur, que se encontram reunidos na taverna. Além deles, Geórgia, que reaparece já no final do livro, apresenta uma nota de plausibilidade às histórias narradas. Todos os protagonistas são do tipo anti-herói, pois que, mesmo em posição de herói pelas coisas que contam, mostram-se iguais ou inferiores aos outros componentes do grupo.
ou são vítimas da adversidade, ou são presa de seus próprios defeitos de caráter, tá? Eu tenho os personagens secundários, eu falei para vocês os principais, aqui agora eu tenho os personagens secundários. Vão sendo introduzidos no enredo, através da narrativa, tá? Ali eu vou ter o velho que interrompe Bertrand, de Georgia que participa da ação na taverna, assim temos a moça do cemitério, o guarda, e são vários personagens secundários dentro da obra, tá? Álvares de Azevedo revolveu delicadas feridas da sociedade brasileira na época e afrontou tabus. Com isso, assim como em diversos outros pontos, ele seguiu as pegadas de Lord Byron, em cujas obras aparecem também traços não conformistas e antissociais. Em Noite na Taverna não há justiça, probidade, remorso nem compaixão. Os rapazes na taberna, enquanto contam suas aventuras, são como anjos da morte e da destruição, semeando a ruína e o desastre por onde passam. Sua postura é narcisista, apenas buscam o prazer e a satisfação dos próprios desejos. O texto ele não está construído de forma a incutir susto ou medo no leitor, como seria o caso da literatura de horror ou sobrenatural, né? Mas antes provocar o quê? O estranhamento e a repulsa. No entanto, uma das suas qualidades é justamente prender a atenção, tá, do leitor. Tá? O que eles buscam, página a página, através do emaranhado das situações descritas? Sem dúvida, as noites de vícios e devassidão narradas por Álvares chamaram a atenção e chocaram o público leitor da década de 1850. Ele trouxe uma coisa nova, diferente. Álvares de Azevedo inscreve sua obra na tradição do romance gótico. Pode-se avaliar como provenientes do romance gótico inglês não apenas os vários temas do Álvares, né? Como incesto, assassinato entre familiares, como ainda o gosto pelos incidentes sensacionais, raptos, fugas, aventuras em rápida sucessão. Provavelmente esses são elementos que foram injetados na poética de Álvares, não apenas através de Hoffmann, com os contos fantásticos, mas também através de Byron, com o qual ele era um leitor assíduo. Esse poeta inglês ele derramou pelo mundo uma mensagem de decadência e melancolia, tá? O erotismo, a depravação, a rebeldia, a morbidez, que afinal alcançou o estudante paulista e toda uma geração brasileira, né? A segunda geração romântica. Os valores góticos fizeram de Noite da Taverna uma coletânea de brutalidades e perversões, cujas sementes são a descrença, o cinismo e o deboche. Tá? Em Azevedo, o recurso a elementos do romance gótico significa uma revolta contra a moral burguesa e sua rigidez de costumes. Então, as histórias de Noite na Taverna, elas são carregadas de fantasia. São homens devassos que se apaixonam por mulheres perdidas ou virgens misteriosas que terminam por perder-se. A sexualidade é sempre punida com a loucura, e com a morte e o amor jamais se realiza plenamente. A atmosfera das cidades é corrompida e nebulosa, povoada de figuras fantasmagóricas. A imaginação romântica de Álvares de Azevedo marca de forma exuberante os contos do livro, narrados no estilo repleto de adjetivos e reticências. Como escritor brilhante que foi e poeta original e talentoso, a qualidade de sua obra surpreende pela precocidade com que foi concebida. Seus textos refletem o ambiente de sua época, onde a literatura estava impregnada de pessimismo, ceticismo, morbidez e pressentimento da morte. Para fazer essa leitura e me ajudar a trabalhar com vocês no Noite na Taverna, eu usei o material da professora Alice Enes, tá? Um material bem interessante, recomendo, é muito interessante. Esse material me apoiou muito para trazer esse estudo do Noite na Taverna para vocês. Bom, pessoal, esse projeto aí acho que ficou legal. Falamos sobre a obra, características, todas as nuances que ela traz, sua importância. É legal. O gordinho aqui tá se quebrando para ajudar vocês. Próxima obra que eu vou trabalhar será Dom Casmurro do Machado de Assis, ok? Aguarde que será massa. Um beijinho do gordo aí para vocês.